Então, pessoal, a qualidade é uma medida das características desejadas e valorizadas pelos consumidores. É uma essência sanitária, de sanidade, é muito importante, né? Nós temos doenças que nós podemos encontrar dentro da carcaça, na carcaça do animal, que é a zoonose. Lembra que a gente já conversou sobre zoonose? Que passa do animal para o homem. Então, por exemplo, assim, quando chega a carne lá no abatedouro, também passa por análise de ausência de tuberculose, salmonela, a Escherichia coli, né, que é a bactéria que é muito contaminada também. Essa carne tem que ter ausência de resíduos químicos, né? Qual resíduo? Geralmente eles falam do cupim, né, gente? Ai, não come o cupim porque foi todas as vacinas do animal em cima do cupim, tá tudo lá. Realmente, gente, algumas vacinas elas estão lá, né? Que geralmente vacina, mas não quer dizer que as vacinas não, o corpo não absorveu, que tá lá guardada no cupim. Isso é um termo cultural que se fala, né? Então, nós temos antibiótico que esse animal toma durante a vida. No caso de hormônios, eu já acho que não, como zootecnista, eu digo que dentro da nutrição animal a gente não utiliza hormônio, a gente utiliza promotor de crescimento, que é diferente de hormônio, que não vai ter a mesma condição química, que não vai ter a mesma propagação no animal, né? Características dever ético. Qual que é o dever ético aqui, nós profissionais? É o bem-estar animal, gente. Bem-estar animal, ele começa desde que o animal nasce até o animal ser abatido, né? Então existe todo também um processo dentro do abatedouro, quando o animal entra em jejum 24 horas, primeiro a gente tira a comida, depois a gente tira a água e esse animal, enfim, fica 24 horas sem comida e água para esvaziar ali o rumen, o intestino, né? E ele vai então para o abatedouro. Existe todo um processo ético em cima disso em relação aos horários que eu vou transportar esse animal. Então, eu preciso de uma guia de transporte, né, de animal. Eu não posso transportar esse animal em horários muito quentes, em horários de pico, né, que tem muito carro, muito caminhão, muitas pessoas, o animal se assusta muito, já é uma situação estressante, né? Quanto ao ambiente, o caminhão, eu não posso encher demais esse caminhão, né? Eu tenho que dar espaço. Mas assim, seria legal se essas todas essas normas fossem feitas, né? Quantas vezes a prof já parou, por exemplo, para abastecer o carro lá no posto de combustível e viu lá no Paraná acontece muito disso, né? Porque lá tem bastante suíno. E aqueles caminhões que carregam suíno para abate, né? O cara pega uma barra de ferro e começa a socar eles, né? Eles estão de repente brigando, se mordendo, só que por que que eles estão fazendo isso? Porque eles estão estressados, né? Bota você lá dentro de um caminhão cheio de gente, num sol quente, né, de pé, sem comer 24 horas, sabendo, intuindo que vai acontecer alguma coisa, né? Os cavalos são muito bons nisso, eles têm sexto sentido e, e não vai brigar e não vai, e o cara vai lá e fica metendo ferro, sabe, gente? Ou eu já vi acontecer também na hora da ordenha, que a mulher responsável for lá, pegou uma vassoura e começou a bater na vaca. Gente, a vaca é o animal mais dócil do mundo. Não façam isso, sabe? E se vê fazendo, por favor, chamem atenção. Porque além de maltratar o animal, que é crime, né? O animal é de produção, mas não tá ali para sofrer. Além de maltratar o animal, que é crime, vai abaixar a produção desse animal. Eu vou ter problemas na carne desse animal. Quanto ao que? O estresse. Aí depois entra o rigor mortis, né? Que a gente utiliza dentro do abatedouro, a sangria.
Então, assim, a sangria, gente, geralmente é a sangria. Eles cortam, então, a veia aqui no pescoço, mas cortam um pouco, né? Então, para esse animal ficar sangrando ali, e eles falam que esse animal, qual é a teoria, né? Que esse animal vai perdendo um pouco o sentido, né? E é importante esse sangue sair devagarinho, não sangrar tudo de uma vez, pela qualidade da carne. Então, assim, se você for pensar, se você não é um profissional da área, você tem problemas em aceitar essa situação, né? Mas se você é um profissional da área e quer a produção animal, quer a qualidade animal, você vai entender que o rigor mortis é necessário, né? Preciso ter uma oxigenação do sangue ali liberada aos poucos. O que influencia totalmente, gente, em cor, textura, maciez da carne, né? Por isso que é tão importante. Só que eu não posso esquecer que o animal é um animalzinho vivo, né? Ele foi criado por Deus e ele precisa ter o bem-estar animal dele. Então, até na hora da morte do batedouro, eu tenho rigor mortis, que eu preciso seguir e eu tenho que respeitar, né? E a preservação ambiental, né? Se o método de produção não afeta a sustentabilidade do sistema, né? Então vamos lá, qual que é a sanidade nesse caso? Ah, dejeto da minha criação. O que é dejeto? Ah, resto de xixi, né? De cocô, eu lavo lá o meu freestyle, a cama das vacas, dos bois, né? O resto de urina de suíno, cama de aviário. Então, assim, isso tudo é dejeto e eu tenho que dar um lugar específico, né? Eu não posso jogar na natureza. Então, os fatores que influenciam a qualidade dos produtos de origem animal, né? Eles podem ser encontrados nas diversas etapas de produção. Então, através de manipulação dos fatores intrínsecos, né? O intrínseco, gente, é quando vem no interior, né? Dentro, né? Como a escolha de raças e linhagens desse animal, gênero e idade, fatores intrínsecos ao animal, como a instalação que ele vai viver, a nutrição, a gestão da produção e o manejo. Eu coloquei então como objetivo discutir os principais atributos, né, relacionados à qualidade da carne, bem como os intrínsecos e o extrínseco, interior e exterior, que afeta esse animal, né? Então, o que ele come, o ambiente em que ele vive, né? Que podem afetar, então, a qualidade da carne. Então, eu coloquei a nossa pirâmide, né? Como base dessa pirâmide, então, o fornecimento adequado de carne ao consumidor, né? Que ela seja saudável, fresca, livre de doença. Quantas análises, lembra? Parâmetros de qualidade intrínseco, como cor, textura, sabor. E a base da pirâmide, então, parâmetros de qualidade extrínseco, né? Bem-estar, sustentabilidade e saúde pública. Vocês podem perceber que ela está na ponta da pirâmide, né? E o que ganha mesmo é a base, é o fornecimento de carne adequado. Então, assim, eu estou lidando com animais de produção, né? Não é pet. Então, eu preciso ter consciência que eu preciso ter a sanidade aplicada em todos os momentos. Eu coloquei aqui como fatores intrínsecos que afetam a qualidade da carne, né? Pesquisas indicam que as propriedades físico-químicas da carne são moderadamente herdáveis. Então, aptidão de carne. Lembra da parte de melhoramento genético? Então, se eu tenho um pai que ele tem uma altura considerável, né? Entre as costelas, ele é um animal grande aqui, a altura dele é grande. Então, eu vou ter muita carne ali, né? Muita carne, muito marmoreio. E marmoreio o que, professora? Gordura intramuscular, né? E isso são características herdáveis.
Então, a raça que eu estou trabalhando é muito importante. Por quê? Porque vai herdar, né? Os fatores intrínsecos, né, que afetam a qualidade da carne, então, é a precocidade da raça e linhagem, né? Precocidade em que sentido, né? Ali eu coloquei realmente como a velocidade que o animal atinge essa puberdade. Então, puberdade do que, gente? De produzir hormônios, de monta, de corpo lúteo, né? Na reprodução a gente vê que a fêmea precisa produzir corpos lúteos no ovário, no útero, para que ela possa gerar, né? E esses corpos lúteos, eles são produzidos através da glândula hipófise, né? Que manda hormônios, estímulos, equilibra ali esse metabolismo basal desse animal e eu vou ter produção de corpo lúteo, eu vou ter produção de testosterona, no caso do macho. O macho vai fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho dele dentro da produção animal? É a monta natural, né? Eu posso estar utilizando a inseminação artificial, eu posso, né? Hoje já é uma tecnologia no sistema de produção, mas o macho está ali, a raça está ali para trabalhar, né? E atingir essa precocidade é muito importante, né? Outra questão seria a aptidão materna, né? Quando eu trabalho com uma raça que a mãe herdou características da própria raça e ela tem aptidão materna, o que seria essa aptidão materna? Seria essa capacidade de cuidar do bezerro, deixar ele mamar, para que ele atinja, né, arrobas boas antes do desmame, né? Porque no desmame, sendo de 60 a 64 dias, né, que a gente desmama, geralmente se a mãe não tem aptidão materna, ela não tem, o bezerro dela vai ir com peso muito baixo para o desmame, gente. O que é um ruminante? Quando ele é bezerro, ele é um pré-ruminante. Então, ele tem o estômago verdadeiro que fala, me fugiu a palavra agora, o estômago verdadeiro dele que fala, ele tá lá dentro do rumen, né? Então, ele não desenvolveu essas papilas gustativas do rumen. Então, ele estava tomando o quê? Leite da mãe. E agora ele vai começar a triturar, ruminar, né? Silagem, depois concentrado. Essa proporção concentrado volumoso, ela tem que estar equilibrada. Então, até as papilas gustativas dele, do rumen, se acostumarem com o alimento, leva tempo. Se esse animal sair do desmame com peso muito baixo, ele vai chegar na terminação comendo muito e vai demorar mais. Por isso que é interessante a mãe ter aptidão materna. Ali eu coloquei também, gente, em relação ao marmoreio, né? Que primeiro no animal cresce o que? O osso, né? Depois o músculo, por último a gordura da carcaça. Por isso que eles demoram, por isso que marmoreio a gente consegue na terminação do animal. Se esse animal não é bem terminado, eu não vou ter essa gordura, né, na carcaça. Então, os fatores intrínsecos ainda que afetam a qualidade da carne, né? Em bovinos, a precocidade é importante porque o animal deverá ter um grau de acabamento de carcaça. Como eu falei, em relação à gordura de espessura, né, de 2,5 a 3 milímetros, que protege também em questão de sanidade contra o resfriamento. Se essa carcaça lá na câmara fria não tiver deposição de gordura muscular, ela vai resfriar bem mais rápido do uma que tenha deposição de gordura. O que é essa deposição de gordura? É o marmoreio, né, gente? Então, ela funciona como um isolante térmico, né? Diminuindo a variação de velocidade de resfriamento dessa carne. Então, evita a desidratação, que essa carne perca essa quantidade de água e vai favorecer o escurecimento. Aquela carne que eu mostrei para vocês lá em cima, né? E a diminuição da maciez da carne. Por quê? Porque o marmoreio ele está totalmente ligado com a diminuição da carne.
Os fatores intrínsecos, né, ainda que afetam a qualidade da carne, então coloquei ali carcaças resfriadas, né, muito rapidamente, antes de entrar no rigor mortis, né, o animal ele não foi feito rigor mortis nele, e as carcaças resfriaram muito rapidamente. O que que acontece? Sai a água dessa carne e ela escurece, ela perde oxigênio, ela fica feia, ela fica dura. Então não pode acontecer isso. Ainda em relação a fatores intrínsecos, né? A precocidade, como eu já falei, na ordem da deposição de gordura, como eu já falei. Aí um exemplo que eu vou utilizar, mesma idade, animais mais precoces, né? Trabalha melhor na reprodução sexual. O Angus, né, e o Limousin. O Angus, ele vai apresentar maior taxa de marmoreio do que o Limousin. E se a gente observar, o Limousin, ele é um animal que tem muita capacidade muscular. Olha ele aqui, um monstro, né? E olha o Angus aqui. Só que esse aqui termina antes, gente. Ele tem capacidade de aptidão à carne e de gordura intramuscular mais rápido do que esse. Então, variabilidade econômica, eu levo mais tempo para esse do que para mim voltar a fazer uma devolutiva na minha conta bancária com esse. Então, é importante levar em consideração todos esses fatos, né? Fatores intrínsecos que afetam a qualidade da carne, como eu disse, a genética, né, vai fazer quanto à maciez da carne, daí tem uma relação entre anatomia e fisiologia da carne com as enzimas, né, a calpaína, ela é muito importante em relação à maciez, e a calpastatina, ela então inibe a calpaína trabalhar. Então, a calpastatina, ela é o inibidor da calpaína, o que não é desejável. Se eu tiro a maciez, eu vou ter uma carne dura, né? Ainda em relação aos fatores intrínsecos que afetam a qualidade da carne, né? Aqui eu usei como exemplo o Taurus e o Zebu. Aqui na nossa região norte a gente utiliza muito zebuíno, Nelore, Brahma, né? Por quê, professora? Pela alta temperatura. Zebuíno é feito para aguentar altas temperaturas, né? Começou lá nos Estados Unidos, era para ser pro México que eles estavam criando e acabou no Brasil, né? O Brasil tem muito zebuíno. O Taurus, ele apresenta a carne mais macia que o zebu, né? Só que ele não aguenta tanta temperatura alta, né? Porque a calpaína, ela consegue agir com maior facilidade. Lembra a enziminha? E o zebu, ele já sofre ação da calpastatina, que vai inibir a calpaína dele. Então, assim, o Taurus, ele tem a carne mais macia, pelo processo fisiológico dele, das enzimas. E o zebu não, por um processo fisiológico dele, ele vai demorar um pouco mais e a carne não vai ser tão macia. Ainda sobre os fatores intrínsecos, coloquei a idade, né, que o animal é abatido, o crescimento, né, onde cada tecido possui em determinado momento numa velocidade diferente. Aqui eu coloquei só para, via de regra, vocês saberem realmente, né, em relação ao crescimento do animal, né? Então, em relação às características químicas, né, os conteúdos de água e proteína irão diminuir com o avançar da idade, né? Então, aumentando a proporção de lipídios na carne, né? Aumentando a proporção de gordura na carne. Aqui eu coloquei, pessoal, uma tabelinha para vocês verem a água livre, a AH, gente, é água livre, né? Que tem nos alimentos. Então, passou desses valores aqui, a gente encontra esses micro-organismos patógenos dentro da carne. Então, aqui tem alguns alimentos, a carne, o leite, fruta, vegetal, os valores de água livre no alimento e os patógenos que atacam, né? E os fatores intrínsecos
Além disso, eles afetam também, como eu disse, a maciez, né, com o aumento da idade, então começa a criar o colágeno também. São ligações chamadas peridolina, né, que conferem a estabilidade da molécula, né? Como consequência, com o avançar da idade, o animal torna a carne mais dura, então. Então eu não posso deixar um animal terminando ali muito tempo, muito tempo, muito tempo. Além de eu gastar muito na parte na dieta dele, eu não vou ter retorno, porque essa carne vai ser uma carne dura, ruim. E os fatores intrínsecos que afetam ainda a qualidade da carne, em relação, gente, ao dimorfismo sexual desse animal, né? Afeta os tecidos de diferente entre órgãos, macho castrado e fêmea, né? É muito desejável, por exemplo, na suinocultura, que a gente castre os machos antes, né? Macho lá para você engordar, suíno para engordar. O interessante da suinocultura é que a gente tem um verdadeiro sistema de criação, né? A gente tem as fêmeas projetando só filhote, né? Tá lá para isso, deita na gaiola, levanta da gaiola, deita na gaiola, levanta na gaiola, né? E os machos castrados que daí tira aquele cheiro de xixi da carne. Quando você castra ele, ele tem um desenvolvimento muito mais rápido também da carne, né? Não é tão tardio esse abate. Aqui eu coloquei então os fatores de castração, né? Tá castrando o suíno, tá castrando o bovino. O bovino acontece a mesma coisa. Quando eu castro, tem desenvolvimento muito mais rápido para terminação, né? Musculatura, maciez da carne. Por isso que eu preciso fazer a castração. Aí eu coloquei como exemplo a granja de suíno, né? Quanto a, como eu já comentei, o odor sexual. Parece aquele cheiro de xixi que tem na carne, aquele fedorzinho. Também isso acontece com bodes e carneiros, né? Que eles têm umas glândulas ali que você tem que tirar também na hora do abate e principalmente castrar esse animal, senão ele vai ficar com esse fedor, né? Esse odor sexual na carne, né, pessoal? Então aqui eu coloquei o nosso zebuíno lindo, maravilhoso, com os pedaços que a gente mais gosta de comer, né? Uma maminha, uma picanha. Eu gosto até de assim, para falar a verdade. A costela é maravilhosa, né, pessoal? O cupim, eu experimentei a primeira vez aqui no norte. Eu gosto, acho muito gostoso. Então, sim, a carne, vamos comer mais carne, sim, a produção animal, né? Dúvidas? Pode mandar no meu WhatsApp, no meu e-mail, que eu respondo. Até a próxima aula. Obrigada.